Bolsonaro está numa situação lascada, essa é que é a verdade? Pois é. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o clima péssimo dos advogados do Bolsonaro, que praticamente estão em pânico e literalmente o pessoal está vivendo aí um verdadeiro inferno, uma situação extremamente complicada, e o próprio Bolsonaro está, preocupado, praticamente deu uma entrevista aí hoje aí desesperado. Eu não vou colocar aqui trecho da entrevista devido ao tempo, mas a situação de Bolsonaro ela literalmente complicou. A coisa ficou feia, Bolsonaro está desesperado, os advogados dele estão desesperados e nem de longe, nem praticamente nem de perto, tá aparecendo aquele Bolsonaro que dizia que peitava o STF, que disse que partia para cima do Alexandre de Moraes e Companhia Limitada. A coisa literalmente saiu do controle e Bolsonaro, que antes peitava todo mundo, agora parece que já não peita mais, em especial por conta da banca, eu não tô falando aqui de um, de dois, de três advogados, não. De um monte de advogados do Bolsonaro que estão lá tentando defender o Bolsonaro, mas literalmente os caras caíram aí, desabaram. Os próprios advogados já começaram a dar entrevistas aí e a coisa literalmente saiu do controle, tá? Então eu vou falar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar do desespero do Bolsonaro, dele falando sobre a situação da polícia lá, invadindo a casa dele e também falando de outras situações. Eu vou também aqui, é claro, falar para você, porque não há motivo para desesperar diante disso, no caso meu e seu. Agora, no caso dele, não. A coisa literalmente saiu do controle. E nós vamos falar aqui sobre a fala dos advogados do Bolsonaro, que quem deveria defender o Bolsonaro, os caras deveriam estar fazendo as contestações aí, só que no caso do Bolsonaro parece que a coisa ficou praticamente impossível, tá? O Bolsonaro foi ao STF, ou pelo menos deveria ir ao STF, só que não, a coisa literalmente saiu do controle. Ele sabia que hoje a situação ia ficar difícil para poder reverter e praticamente ficou em casa lá, ou pelo menos tentou ficar em casa, só que não deu certo. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, os caras literalmente desceram o sarrafo, mas teve alguém que parece que destoou, que foi um ministro, eu vou falar para você. Mas enfim, a coisa ficou complicada. Bolsonaro saiu atacando também, atacou a Carla Zambelli, começou a falar começou a falar, distribuir culpa, assim. Mas antes disso, é claro, pra gente falar sobre essa situação, você sabe que o Bolsonaro está sendo acusado lá no STF por tentativa de golpe de Estado, de querer acabar com a democracia. E aí a pessoa fala assim, tá, mas o que é isso aí, Cláudio? Democracia? O que o Bolsonaro está tão sendo duramente atacado, O Bolsonaro está sendo atacado, acusado aí de querer destruir a democracia do Brasil e impedir que eu e você e outras pessoas tenham aí o poder de votar. Ele queria ficar no poder aí por 30, 40, enfim, por toda a eternidade, como honra, e na verdade ele não conseguiu. Agora a PGR está partindo para cima dele, junto com o STF, e existe a possibilidade de pegar até 43 anos de prisão. Bolsonaro se desesperou e começou aí o julgamento. Existe a possibilidade aí de não aceitar a denúncia, de dizer que o próprio Bolsonaro era inocente, mas aí parece que deu errado. Os ministros lá do STF partiram para cima do Bolsonaro e disseram que sim, existem praticamente todos os requisitos, todos os indícios que ele faz parte de uma organização criminosa. Flávio Dino foi um dos mais nervosos, essa que é a realidade, dizendo que o Bolsonaro praticamente, pelo menos aqui há indícios fortíssimos que o Bolsonaro cometeu vários crimes, tá? Essa que é a realidade. E ainda disse mais, disse que se tivesse tido o golpe, não para todos os ministros, o STF não existiria mais. Essa que é a realidade. O Alexandre de Moraes também foi extremamente duro, draconiano, partiu para cima, arrebentou lá, praticamente o Bolsonaro, e literalmente a coisa saiu do controle. Os advogados do Bolsonaro disseram, eu vou ler aqui um pouco para você, disseram que o Alexandre de Moraes estava num tom raivoso, literalmente, e não há praticamente assim como não está, não como não ficar, porque praticamente a democracia do Brasil correu um sério risco e
é bem provável que tanto eu quanto você, nós não estaremos aqui se, né, a situação do Bolsonaro de tentar dar um golpe de Estado, se tivesse dado certo. Essa aqui é a realidade. Quem praticamente saiu do tom foi o ministro Fux, que criou uma história, ao meu modo de ver, né, fantasiosa. Essa aqui é a realidade. É bem provável que os ministros tenham conversado com ele e falado assim: ministro Fux, né, que história é essa? A gente tinha, né, conversado, pelo menos se é que podiam conversar, o senhor viu aí toda a situação, o pessoal invadindo lá o STF, mesmo assim o senhor vem achar que a pena de 14 anos lá pra moça que pichou, perdeu uma, né, é muito, que na verdade é um negócio assim, totalmente descabido, porque ela não foi só por aquilo, né, que de certo modo é um crime, foi pelo conjunto da obra. Ao meu modo de ver, o ministro Fux, né, criou uma história fantasiosa, ao meu modo de ver, né, dizendo que vai rever a pena. Que rever a pena? Como que rever a pena? Se tivesse dado certo. E aí, fica a pergunta ao ministro Fux, se ele tivesse lá naquele dia, o que teria acontecido? Então, foi algo literalmente muito grave, e ao meu modo de ver, a fala do ministro Fux, né, gerou ali um certo constrangimento, e pelo menos eu fiquei constrangido. Mas enfim, você quer saber também o que os advogados do Bolsonaro disseram? Eu vou falar algo aqui também aqui sobre a polícia militar, sobre a polícia, tá? O Bolsonaro lá desesperado, falando que eu vou falar aqui, tá? Porque não tenho medo, essa que é a realidade, de mencionar isso. Se questiona juiz aqui no Brasil, não vai questionar a atitude da polícia? Eu, pelo menos, não tenho um pingo de medo, tá? A gente respeita as instituições, mas não tem aqui o que temer. Essa que é a realidade. Mas vamos lá. Falando aqui sobre a situação do próprio ministro lá, do ministro Fux, enfim, após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmar, né, afirmar que deve rever a pena de 14 anos de prisão, a proposta né, a Débora, a sua participação lá nos atos do golpe lá do 8 de janeiro, ou pelo menos da tentativa de golpe, a defesa afirmou que, de certo modo, teve uma preocupação. Essa foi a situação lá do ministro Fux e, ao meu modo de ver, que foi, né, uma situação extremamente complicada. Agora, falando sobre o ministro Alexandre de Moraes, o fato aí do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, ter rebatido com detalhes as defesas e personificado as acusações, reforçou a percepção de que o julgamento será muito duro e a chance do Bolsonaro de vitória será remota. Matéria do O Globo, tá? E aí vem mais, que aí o ministro Alexandre de Moraes foi extremamente draconiano. Deixa eu ver aqui como é que tá aí pra vocês. Essa é a cara do Bolsonaro. Abre aspas, né? O pessimismo tomou conta das defesas dos denunciados aí, no caso também, consequentemente, do Bolsonaro, pela tentativa de golpe de Estado. Nessa quarta-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, cúpula máxima do Poder Judiciário, tornou réus aí Jair Bolsonaro e mais 7 aliados aí, né? Praticamente todos os ministros concordaram com o Bolsonaro e o restante aí como réus. Todos estão, abre aspas novamente, né? Todos estão lascados, disse um dos defensores aí, a coluna, resumindo o sentimento compartilhado por representantes aí de 4 bancas de advogados que atuam no caso. Ou seja, são vários advogados tentando defender o indefensável. E aí fala aqui, né, o tom do magistrado também foi descrito pelas defesas como raivoso e exagerado, e houve a percepção de que Alexandre de Moraes elevou o tom de suas falas em relação à postura que adotou no primeiro dia do julgamento, ou seja, a coisa extremamente, né, complicando aí para o próprio Bolsonaro e saindo literalmente do controle, e, né, os advogados deles aí acreditam que está praticamente numa situação irreversível. E aí o Bolsonaro vai a público e começa a falar um monte de coisa lá, em especial falando sobre a situação também, né, que a polícia foi à casa dele, né, várias vezes. Bolsonaro, não tem nem por que você ficar nervoso por conta disso. Primeiro, né, não só o Bolsonaro, mas qualquer cidadão que for abordado aí pela polícia. Mas vamos lá, falando aqui sobre essa situação, o que diz aqui o Código de Processo Penal, tá? A busca pessoal independerá de mandado, tá? No caso de prisão ou quando houver qualquer
fundamenta a suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida e tal, né? Ou de objetos ou papéis que constituam aí o corpo de delito. Enfim, o que quer dizer aqui? A polícia vai poder fazer o papel dela, claro, mas tem que ter uma fundada suspeita. Não pode ficar fazendo isso aí todo dia e toda hora. Não sei por que o Bolsonaro está desesperado. O próprio Código de Processo Penal está dizendo aqui no artigo 244 que a polícia pode sim fazer a revista, mas não pode, e é importante dizer que não pode ficar fazendo isso aí todo dia e toda hora. E tem que ter uma fundada suspeita. Senão, a corregedoria vai partir para cima. Ponto. Acabou. Não tem por que ficar desesperado e em pânico. Certo? Beleza, vamos lá. Bolsonaro desesperado de novo. E aí, dizendo, porque a polícia foi lá na minha casa e tal. Foi? Tá. O que diz a Constituição sobre isso aqui? Para quem gosta de ver polícia invadindo a casa das pessoas sem nenhum mandado, tá? O que diz aqui? Constituição, artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem um consentimento do morador, exceto em caso de flagrante delito ou desastre, enfim, para prestar socorro ou, né, durante o dia. Não dá para poder ficar invadindo casas das pessoas assim. Para quem gosta desse tipo de fetiche, tá aí, tá resolvido. Enfim, pessoal, isso não é brincadeira, justiça, de modo geral, não é, né, brincadeira. E as pessoas aqui no Brasil levam as coisas, ou pelo menos uma grande parte delas, como se fosse, né, casa da mãe Joana, e não é, né? E não é todo mundo que tem esse tipo de paciência. A situação, voltando aqui, falando sobre a situação do desespero do Bolsonaro, é isso, tá mais que desesperado, porque diante da situação vai ficar complicado para poder se defender. Essa que é a realidade, diante de tantas acusações que tem aí, e principalmente diante de tantas provas materiais, testemunhas, enfim, uma situação extremamente complicada e delicada, que até mesmo o próprio Bolsonaro entende que é isso, essa que é a realidade. E se ele tivesse maneiras de como se defender, poderia ir lá no STF e dizer para o Alexandre de Moraes ou para qualquer juiz, né, ministro, que não tinha nada a ver, que ele não tinha por que ser responsabilizado. Como pintou e bordou, né? Viu o Brasil ser, de certo modo, atacada e ele, de certo modo, atacou o Brasil e o povo. Cometeu vários crimes aí, literalmente, desrespeitando Código Civil, Código de Processo Penal, Código Penal, Constituição. Pintou e bordou. Agora não tem mais como se defender. Esse é o grande problema quando se comete crimes e crimes, né? Vários crimes aí, achando que é o dono do mundo, porque tem, né, no caso dele era presidente da República, e aí achava que poderia pintar e bordar, achando que seria eterno, como dizem algumas pessoas, ad eterno, e não é. Essa que é a realidade. Agora vai ter que apresentar lá a defesa para a justiça e não vai conseguir, porque cometeu uma série de barbaridades e agora a casa literalmente caiu, tentou peitar todo mundo aí. Carmen Lúcia também arrebentou lá, falou um monte de coisa, a máquina do golpe, literalmente destruiu e agora tá aí, né, tentando, né, se defender, só que não vai conseguir, porque, como eu já te falei, cometeu uma série de crimes e não é porque ele era coitadinho, porque ele não sabia, porque tinha um monte de gente chinfrim ao lado dele, tá? Essa que é a realidade. Tinha um monte de advogados lá, os caras conhecedores de direito civil, de modo geral, Código de Processo Penal, Código Civil, Constituição. Os caras conheciam de leis demais e mesmo assim deixaram ele pintar e bordar lá, e agora o resultado tá aí, ele vai pra cana, né, sozinho, enjaulado, porque o artigo 59 do Código Penal fala que a pena é individual e os caras estão lá dando risada dele. Essa que é a realidade, tá? Os caras que estavam lá ao lado dele, dando tapinha no ombro, toda a coletiva que ele ia, tava lá aquele monte de gente lá. Agora, e aí, Bolsonaro? Aonde estão os caras que estavam com você? É inacreditável que o cara, né,
com uma banca de advogados, literalmente, o cara com uma quantidade de mais de 30 advogados que poderia consultar, deixou chegar nesse ponto. É assim, é um negócio absurdo, tá? Agora, é claro, né? Não teve dó do povo, agora o povo não tem dó dele, né? Não tem defesa, não tem nada pra salvar. Como? Os caras vão encontrar o que aí pra poder salvar o Bolsonaro? Enfim, pessoal, ó, era isso, né? Hoje, né? Não tô mais mais forte, mas essa aqui é a realidade, tá? Poderia o Bolsonaro não ter medo dessa situação? Poderia. Só que o grande problema em tudo isso é que cometeu uma série de irregularidades e agora como vai fugir do braço da justiça, né? Tava achando que tava pintando e bordando, ó, vai ele enjaulado, um monte de militar enjaulado também, essa é a realidade e a casa vai cair, tá? Esse é o resultado aí da irresponsabilidade. Ponto, acabou. Ó, deixa eu falar pra você aqui, ó. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, né? Aqui ao lado, aqui, segue o Pix desse lado aqui, ó. E se você quiser contribuir, já contribuiu assistindo até aqui. Se quiser contribuir, pode mandar um Pix aqui pra gente também comprar outros jornais e trazer mais novidades aqui pra você. E também, se quiser, tem outros vídeos aí falando sobre política. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E, ó, repito, no caso do Bolsonaro, tinha nem porque você tem medo aí da Polícia Federal, coisa e tal, como já fundamentei aqui os artigos. Ponto, a corregedoria tá aí pra, literalmente, arrebentar. Mas como é que você vai arrebentar se pintou e bordou? Não tem como, né?